Neste contexto de celebração da alma portuguesa, da alma lusíada e da lusofonia, eu quisera deixar uma palavra de apreço e de justiça a uma pessoa muito importante em todo este processo. Estou-me referindo à professora Lúcia Helena Alves de Sá, que, sabendo que ia ter lugar de forma resgatada a Feira do Livro de Brasília, imediatamente apareceu com uma ideia verdadeiramente flamejante, a ideia de associar a Feira do Livro à celebração do 20º aniversário da CPLP. Porque a história muitas vezes é relapsa na justiça, aqui ficam as minhas palavras de apreço e de gratidão pela iniciativa, pelo rasgo criativo da professora Lúcia Helena. Hoje, cabe-me falar de um autor muito importante. Os brasileiros precisam de saber que do lado lá do Atlântico viveu um homem, uma personagem particularmente singular, absolutamente única. Me refiro ao poeta, sim, também foi poeta, mas foi escritor, filósofo, Virgílio Ferreira. Estamos celebrando nesta altura em Portugal o seu centenário. Ele nasceu no dia 28 de janeiro de 1916, vindo a falecer na sua residência oficial de Lisboa, no fim da tarde de 1 de março de 1996. É, como eu ia dizendo, uma figura extraordinária. Cultivou vários géneros literários, desde logo o romance, o ensaio e a diarística. São os três pilares fundamentais da obra de Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira fez uma passagem episódica pelo neorrealismo de Soeiro Pereira Gomes e durante algum tempo esteve por ali com a sua preocupação social. Mas rapidamente mudou, porque ele dizia uma coisa muito importante: mais importante do que a urgência de satisfazer o indivíduo é a importância do sujeito, do homem fundamental. Não a urgência, mas a importância. E, portanto, houve, através da mudança, um livro que quase num registro onomatopeico assinala a sua transição do momento neorrealista, que durou cerca de 6 anos, com o primeiro livro, O Caminho Fica Longe, Vagão J, etc. E com mudança ele empreendeu uma caminhada de reencontro com a fundamentalidade do homem. Virgílio Ferreira é o poeta, é o escritor do romance problema. O problema que é tecido através das ideias vivas e não através de ideias indiferentes. Ideias indiferentes são pedras. As ideias vividas são sangue. E ele preconiza a vivência verdadeiramente esquálida do sujeito. O que importa realmente é o simplesmente ser. E para isso houve um momento particularmente significativo na vida de Virgílio Ferreira, quando em 1959 ele publicou um livro axial da sua obra, que se chama Aparição. O momento aparicional, isto é, a irrupção constatativa, verificativa, de que por detrás de mim ou à minha frente está outra pessoa que não eu, e afinal sou eu mesmo. Isto é, há uma espécie de recuo do eu que descobre num surto súbito e aparicional a presença de um outro eu, que ele chamaria eu metafísico. Pena que esse eu metafísico não tenha sido entendido como a verdadeira realidade de mim, como o verdadeiro eu, a que vulgarmente se chama o eu superior. Virgílio Ferreira, a partir dessa experiência pessoal da aparição,
ficou sacudido pelo desassossego existencial de forma permanente, até ao cansaço final, desgaste permanente. E ele preconiza o viver nas margens do ser, o simplesmente ser. Uma espécie de nostalgia talássica do simplesmente ser. Porque no ser está tudo o que se deve ser. E como é que se deve ser? Deve-se ser às direitas, mesmo que isso seja duro e difícil viver. Aguentar o seu próprio peso de ser. Vejam como realmente este aporte, este contributo, é uma verdadeira revolução no panorama literário português. Há uma tematização, há uma organicidade na temática da obra de Virgílio Ferreira. Em boa verdade, Virgílio Ferreira escreveu um único grande livro. A aparição transborda a temática existencial de forma transversal por toda a obra. Vai realmente escrever um livro chamado Manhã Submersa, que descreve a sua experiência no seminário do Fundão, junto da Guarda, perto da Guarda, em Portugal, e da Covilhã, onde ele retrata, além do seu drama pessoal, a sua castração emocional e psicológica no mundo abafado, concentracionário que é o seminário. Ele retrata também o macroclima que representava o Portugal rural, o Portugal obscurantista, o Portugal retrasado, o Portugal salazarista. Dois conceitos, portanto, dois livros que os meus queridos amigos brasileiros devem ler: Aparição e Manhã Submersa. Manhã Submersa é essa que foi transportada, convertida em filme por Marco António, e o próprio Virgílio Ferreira entrou como ator na personagem do reitor do próprio seminário. Vejam a contradição. Ele que sofreu tanto às mãos do reitor, é ele próprio que tem a capacidade catártica de empreender a assunção do papel de reitor, uma espécie de resgate emocional. Mais sugestões que eu deixaria: além da Aparição Manhã Submersa, a Estrela Polar, Até ao Fim, um livro tão importante, onde Virgílio Ferreira descreve e, digamos, sintetiza a questão da arte. A arte é a transcendência sensível do real. Eu queria fazer também uma referência ao seu ensaio, o ensaio principal dele, que é a Invocação ao Meu Corpo. Este ensaio, meus queridos amigos, é provavelmente o maior ensaio da literatura portuguesa, porque é um ensaio endógeno, a partir de dentro, não é alterológico, não é sobre outras pessoas, é sobre a sua própria experiência, a questão da arte, do erotismo, da moda, de Deus, o tempo. Temáticas antropologicamente decisivas e relevantes são tratadas com maestria por Virgílio Ferreira na sua obra Invocação ao Meu Corpo. Outro livro, A Alegria Breve, que ele considerava o seu principal livro. O Signo Sinal, o Para Sempre, essa levitação verdadeiramente trapezista da alma que, depois de morrer, paira sobre si própria numa espécie de espectadorismo transcendental. Para Sempre é um livro absolutamente memorável. Não deixem de ler o Para Sempre nunca. Outro ensaio, O Mundo Original e o Pensar. Pensar é um livro de aforismos, de pensamentos de Virgílio Ferreira, onde ele expressa toda a sua profundidade de grande pensador que ele é. E para terminar, eu quero deixar-vos uma palavra. Lendo Virgílio Ferreira, fica-se com um travo sinuoso e insinuante. É como se realmente houvesse um decote, como as senhoras usam, não é? E ele falava nisso na Invocação ao Meu Corpo. O decote insinua, não mostra, insinua, porque mantém escondido algo que se entrevê. E essa entrevisão do mais e mais resulta da constituição excessiva do próprio homem. Aquilo que nos constitui é excesso demais, é demais para o homem que somos, para o destino a que estamos realmente condenados. E, portanto, Virgílio Ferreira acaba por apontar para uma espécie de redenção da hora noturna que nos coube,
através da insinuação de que para alguma coisa temos que viver, quando o excesso não se pode viver para nada, quando o excesso que nos constitui é tanto aquilo que nos constitui para tão pouco. Afinal, aquilo para que estamos reservados é o simplesmente ser. Esta é a grande verificação, esta é a grande máxima de Virgílio Ferreira. Nós estamos condenados às margens estritas do ser. E eu me digo para mim próprio e digo para os meus amigos, nada é mais importante, porém, do que o ser. O ser é tudo quanto nos cabe ser. E, portanto, Virgílio Ferreira chama a nossa atenção para a possibilidade de uma redenção final, o cântico final, simbolizado naquela capela do seu romance Cântico Final, uma espécie de hino à transcendência que se deseja, mas que o seu racionalismo estrito acabou por impedir que ele próprio pudesse realmente confessar. Virgílio Ferreira não é por acaso que, confessando-se ateu, é o escritor português mais tratado, mais estudado em todos os meandros da Universidade Católica Portuguesa. É aquele onde há mais debate, mais congressos, mais seminários internacionais. Por alguma razão é que realmente ele apontou para o mais, apesar de ter vivido amargurado pelo menos. Uma referência à relação de Virgílio Ferreira com o Brasil. Ele próprio confessa que, além de Eça Queiroz, também os brasileiros tiveram influência em Virgílio Ferreira, nele próprio. Quais? Érico Veríssimo, Jorge Amado, José Lins do Rego. E também quisera eu, neste momento, fazer uma homenagem a alguns brasileiros que se dedicaram heroicamente, curiosamente, a estudar a obra de Virgílio Ferreira, uma obra relativamente difícil de interpretar. Estou a referir-me a Anelino Novaes Coelho, que participou em vários debates, em várias cerimónias com Virgílio Ferreira, uma grande ensaísta de São Paulo, a quem saúdo, e Aguinaldo Silva, o grande guionista, escritor, e que participa curiosamente no filme, no vídeo de aparição que eu acabei de recomendar aos meus amigos. Leiam as obras que eu recomendei e vejam no Google a aparição nos grandes livros, a série da RTP2 de Portugal.